Diz assim a palavra de Deus. Abrão subiu do Egito para o Negueb, levando sua mulher e tudo que tinha, e Ló o acompanhava. Abrão havia ficado muito rico em gado, prata e ouro. Em suas jornadas, subiu do Negueb para Betel, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito. E ali, Abrão invocou o nome do Senhor. E Ló, que ia com Abrão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los habitando juntos. Com seus bens, eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso, houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam aquela terra. E Abraão disse a Ló: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. A terra toda não está diante de ti. Peço-te que te separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Então Ló levantou os olhos e viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o vale do Jordão e partiu para o oriente. Assim se separaram um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: levanta os olhos agora e olha, desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda essa terra que vês, e farei tua descendência como o pó da terra, de maneira que se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu a darei a ti. Então Abrão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Manre e Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, que tua santa palavra fale ao nosso coração. Somos pecadores e caímos em enganos o tempo todo. Livra-nos do engano, Senhor. Através da tua palavra, sejamos despertados a entender o que o Senhor quer de nós. Que o Espírito Santo ilumine nossa mente para entendermos as verdades que acabamos de ler. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. A vida com Deus é uma jornada. E a gente viu que Abraão nos exemplifica essa jornada. Somos, portanto, peregrinos, perambulamos pela terra, mas não somos peregrinos sem direção. Peregrinamos numa terra que nos é estranha, mas não sem direção. Somos forasteiros, mas não sem direção. Não temos uma terra, mas temos a direção do Deus que é dono da terra.
E enquanto peregrinos, estamos numa jornada. E nesta jornada, há peregrinos que confiam e há peregrinos que não confiam. Há peregrinos que ouvem a voz de Deus e seguem a voz de Deus. E há peregrinos que ouvem a voz de Deus, mas não seguem a voz de Deus. Há peregrinos que na jornada se dirigem para onde Deus está mostrando. E há peregrinos que seguem a jornada em direção a uma outra direção, que não é a direção de Deus, mas é a direção do seu próprio coração. Vimos na semana passada que Abraão aprendeu a lição. A lição de alguém que recebe de Deus a direção para a jornada. A direção daquele que na jornada sabe qual é o lugar de chegada, se dirige a este lugar, mas não consegue confiar na direção de Deus, e então escolhe por si só e para si uma direção. Vimos na semana passada que o peregrino, que ao ouvir a voz de Deus e segue a direção de Deus, duvida da voz de Deus e segue o seu próprio coração. Duas coisas lhe acontecem. Vocês lembram? Primeiro, Deus deixa de falar. Em nenhum momento do texto da semana passada que analisamos, vimos, disse Deus. Não. Deus se cala. Deus não fala. Segundo, também não há razão para o peregrino cultuar. O peregrino deixa de ouvir a palavra. O peregrino deixa de cultuar. As duas consequências do peregrino que desiste da direção de Deus e segue a sua própria direção se exemplifica pelo seu afastamento da palavra, pelo seu afastamento da direção que Deus lhe deu. Não ouve mais a palavra de Deus, não é mais confrontado pela palavra de Deus, mas tampouco cultua, tampouco constrói um altar e invoca ao Senhor. Abraão aprendeu aquilo que nós lemos em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Abraão sabia que ele tinha optado pelo seu próprio caminho, porque ele acreditou no que ele estava vendo, porque ele acreditou que num país, numa cidade, numa terra faminta, fadada aos seus olhos ao fracasso, ele iria morrer. E então, olhando com seus olhos o fracasso daquela terra, resolve ir para o Egito, porque os seus olhos enchiam de esperança quando olhava para o Egito e viu o Egito em fartura. Então Abraão aprendeu que a sua falta de fé representa exatamente a sua confiança no seu olhar, no que ele está enxergando. Ele conseguiu olhar para o Egito e viu que o Egito era farto, o Egito tinha rio, o Egito tinha água, o Egito tinha, portanto, fartura, mas ele não conseguiu ver o suficiente a maldade do Egito. Abraão aprendeu a lição de que é preciso confiar em Deus, e para confiar em Deus é preciso desconfiar, suspeitar da nossa visão das coisas. E aqui mora o engano. O engano está em nossos olhos. Nós julgamos coisas boas quando elas são más, julgamos coisas más quando elas são boas. Somos por vezes como Samuel, que ao ungir o rei, escolhe aquele que é o mais forte, aquele que é o primogênito, aquele que é o mais poderoso, aquele que mais guerreia. E então quando ele vai ungir o rei, Deus diz: não unja, porque eu o rejeitei. Não entendemos as razões das escolhas divinas, porque Deus parece escolher o contrário da nossa visão. Parece que Ele escolhe sempre o que não faz sentido. Parece que Ele sempre escolhe aquilo que quando a gente vê não conseguimos enxergar absolutamente
absolutamente nenhuma esperança. Glória a Deus por isso, porque se fôssemos olhar para nós mesmos, estaríamos desesperados. Ele nos ensina a ver, não com os nossos olhos. E a jornada cristã é uma jornada de mudança do nosso olhar. Ver não a partir do nosso ponto de vista, mas ver a partir do ponto de vista de Deus. Como é diferente, como o culto muda, como a vida muda, como a nossa relação com Deus muda, como a nossa relação com a nossa consciência, com as pessoas à nossa volta muda, quando a gente se pergunta pelo ponto de vista de Deus. Pelo nosso ponto de vista, nosso casamento já está destruído. Pelo nosso ponto de vista, nosso trabalho já está destruído. Pelo nosso ponto de vista, não há saída para a situação que nos encontramos, o fracasso que nos encontramos. Segundo o nosso ponto de vista, pessoas podem estar condenadas. Segundo o nosso ponto de vista, podemos estar condenados. Mas Deus nos ensina a ver jardim no deserto. E quem quer enxergar o jardim no deserto, só vai conseguir ver o jardim se for do ponto de vista de Deus. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre a maneira de Deus ver. Uma coisa que a gente não pode perder de vista é de que, de fato, Abraão aprendeu que ele não poderia confiar no seu ponto de vista. Que aquilo que ele achava bom era mal, aquilo que ele achava mal era bom. E quando Samuel vai ungir o verdadeiro Deus, o verdadeiro rei, segundo o coração de Deus, é justamente aquele que jamais Samuel ungiria, porque ele tem jeito de ovelha, parece até uma ovelha, não parece um guerreiro. E ele escolhe um pastor de ovelhas. E aí Deus diz a Samuel algo emblemático: sabe por que eu rejeitei aquele e escolhi este? Porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê as aparências, eu sondo o coração. Deus sonda as entranhas, o coração de todas as coisas. Toda a sua criação tem um recheio, e esse recheio só Deus conhece. Tudo aquilo que está no centro de todas as coisas, e que faz com que todas as coisas, desde um átomo, desde uma molécula, desde uma folha, desde uma estrela, desde o sol, desde tudo nesse universo, gira em torno dele. Qual é o cenário que a Bíblia nos oferece agora? De alguém que aprendeu a não confiar no seu olhar. E então, parece que quando ele aprende algo de Deus, o peregrino descobre que a cada passo que ele dá na sua caminhada, ele descobre que tem uma promessa de Deus, e junto com a promessa vem o quê? Estado probatório, vem prova, vem teste. Tá certo? E então o que vai acontecer agora é um Abraão que vai se submeter novamente a um teste, vai submeter mais uma vez a uma prova, e dessa vez Abraão vai superar. A pergunta é como ele vai superar, e o que na superação de Abraão podemos tirar de lições para a nossa vida. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente, o cenário. Qual é o cenário? Versículos 1 e 2, eles dizem que Abraão retorna para o caminho apontado por Deus, então ele volta para Negueb. Abraão subiu do Egito para Negueb, levando sua mulher e tudo que tinha. E acrescenta um dado a mais nesse cenário: Ló. Ló, que era o seu sobrinho, e que havia saído com ele de Ur dos Caldeus, em direção à terra prometida, e que chegou com ele em Negueb, e que passou por ele diante de todos os sofrimentos ali naquela terra. Ele agora aparece novamente no cenário. No cenário anterior, a figura central era a mãe, era Sara. Agora, a figura central é o sobrinho, Ló. A primeira experiência probatória
Abraão teve com Sara, sua mulher. Agora ele vai ter com Ló, seu sobrinho. Por isso, o narrador aqui, ele insere logo no início dessa passagem para a experiência probatória de Abraão, a personagem Ló. Os versículos 3 e 4 são significativos. Nós vimos na semana passada que a primeira coisa que Abraão deixa de experimentar é a voz de Deus e o culto. Nós vemos que logo depois que ele volta para o Negueb, versículo 3, em sua jornada subiu do Negueb para Betel, ou seja, ele está indo em direção à terra que Deus havia prometido a ele, até chegar ao lugar onde havia armado sua tenda anteriormente entre Betel e Ai, até o lugar do altar que havia feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Então note você que Abraão volta para Negueb, volta para o caminho do Senhor, vai em direção a Deus, e o seu retorno começa com culto. Não tem como você voltar para Deus sem você recuperar o culto a Deus. O peregrino sabe que a sua jornada com Deus e o conserto dessa jornada começa com culto. O culto é perturbador, sim. Quando a gente perde a noção do valor do culto, e a gente perde a importância que o culto representa, e me refiro em especial ao culto público, nós perdemos exatamente a noção do que ele significa em termos pactuais. Deus faz aliança, mas aqueles que participam da aliança precisam cultuá-lo. Um bom parceiro de Deus da aliança é aquele que dignamente cultua a Deus. Quem deixa de cultuar a Deus não é um bom parceiro no pacto com Deus, porque o pacto com Deus, ele é um pacto cultico, exige culto, exige adoração. Não dá para seguir a jornada cristã dividido entre deuses. Não dá para seguir a jornada cristã tendo que lutar entre seguir a direção de Deus e seguir seu coração. Não dá para seguir a jornada se seu coração não consegue cultuar exclusivamente a Deus. E esse é o combustível da jornada cristã, o culto. Todas as vezes que você oscila entre deuses, você estagna. A sua jornada, a sua peregrinação depende do primeiro passo. E o primeiro passo é o culto, é Deus sobre todas as coisas. Quando Deus não está acima de todas as coisas, fracassaremos em nossa jornada sempre. O combustível da nossa jornada é o culto. Por isso o abandono de culto é tão terrível. Por isso que abandono de culto é motivo para disciplina nas igrejas. Porque o abandono do culto representa exatamente isso. Representa alguém que disse o seguinte: eu consigo seguir a minha jornada até a cidade de Deus, independente do culto. Mas é o culto, o momento em que nós expressamos em primeiro lugar onde está a nossa confiança. A nossa confiança de que Deus há de nos redimir, de que a redenção de nossa vida está nas mãos de Deus, de que a felicidade não está quando escolhemos o caminho, mas quando seguimos o caminho, de que a felicidade não depende das nossas escolhas, mas da escolha divina, de que a minha felicidade, a sua felicidade não pode e não deve ser franqueada com nossa vontade, mas deve ser franqueada pela vontade de Deus, e é tão somente na vontade de Deus que poderemos ser felizes. Não há felicidade fora da vontade de Deus. Abraão aprendeu a lição. E a marca de quem está no caminho certo é de que não somente ele cultua, mas como a gente vai ver adiante no versículo 14, ele também escuta a palavra de Deus. Logo depois de apresentar o cenário e o culto, o narrador nos apresenta a tensão, o drama. Agora vem o drama. Então temos o cenário montado, temos Abraão com a sua dignidade restaurada, e aí vem a prova. A prova é um problema.
O problema está nos versículos 5 a 7. E Ló, que ia com Abraão, também tinha ovelhas, gado e tendas. A terra não podia sustentá-los, habitando juntos. Como os seus bens eram muitos, não podiam habitar juntos. Por isso houve um desentendimento entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os pastores dos rebanhos de Ló. Nessa época, os cananeus e os perizeus habitavam naquela terra. Então pense você que o problema é exatamente esse. Abraão e Ló se dão bem, eles são tio, sobrinho, mas do ponto de vista de Abraão, você já sabe que ele trata Ló como um irmão. Isso não é pouca coisa, isso é conferir uma autoridade a Ló que Ló não tem. Então ele estima Ló, ele ama Ló, possui uma unidade com Ló e não está em nenhum momento em desavença com Ló. A desavença não é entre Abraão e Ló. A desavença está criada por dois fatos. Um é um fato, digamos assim, inegável. Não dá para ficar os dois ali no mesmo lugar. Não tem espaço para os dois. É uma questão de fazer conta. Não dá para ficar mais ali. Não dá mais para ficar naquele contexto. Tem que sair dali um dos dois. Os dois não vão poder ficar ali. Os dois não vão poder continuar naquele lugar. E eles precisam tomar uma decisão. Segundo lugar, os pastores já estão brigando entre si. E se eles começam a brigar, a coisa vai degringolar de uma tal maneira que vai gerar uma guerra. Então, para se evitar a guerra, então eles precisam resolver o problema. Eles precisam encontrar a solução para o problema. Quem enxerga isso é Abraão. E daqui para frente, nós veremos 3 reações: a reação de Abraão, a reação de Ló e a reação de Deus. Primeira reação é a reação de Abraão. Note você que a circunstância de ter um espaço pequeno para 2 patriarcas, digamos assim, que enriqueceram, que estão ricos, num lugar improvável, no lugar onde havia fome, no lugar onde nenhum deles poderia acreditar que um dia prosperariam. Agora eles estão prósperos, não é só Abraão, mas a Ló também. Não só existe um problema físico de lugar que não consegue comportar os dois, mas você tem uma rivalidade entre ambos. E este problema se torna um teste, não só para Abraão, se torna um teste também para Ló. E aqui nós vamos ver a diferença entre o parceiro do pacto ideal e o parceiro do pacto que não é ideal, que não é digno da aliança. O parceiro ideal é Abraão. A pergunta é por quê? Veja como o discurso de Abraão já revela a sua piedade. O discurso de Abraão começa do versículo 8 e vai ao versículo 9. São 2 versículos. Ele diz assim: não haja desentendimento entre mim e ti, nem entre meus pastores e teus pastores, pois somos irmãos. Primeira coisa que Abraão reconhece: o amor entre eles. E ele não pode permitir que nenhuma circunstância, por mais que seja física, por mais que sejam os outros, possam minar a união e o amor que eles dois possuem entre eles. Então parte de Abraão apresentar uma solução para o impasse, e para que aquilo não se torne tão constrangedor ao ponto de criar uma guerra que envolve inclusive a inimizade entre ambos. Não só Abraão revela a sua piedade, mas no versículo 9, ele mostra a sua grandeza de espírito. Quando ele diz: a terra toda não está diante de ti. Então ele mostra toda a terra. E diz assim: veja só, tudo está aí. Peço-te que separes de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita.
Se escolheres a direita, irei para a esquerda. Ou seja, Abraão dá a Ló o direito que lhe cabia. Abraão, o direito que lhe cabia. O direito é de Abraão. Abraão é o patriarca. Abraão é o mais velho. É de Abraão o direito de primeiro decidir: eu vou ficar aqui e você escolha qualquer outro lugar, mas eu vou ficar por aqui. Abraão abre mão, ele perde, ele doa, para que ele possa ter paz com Ló. E eu preciso, por força de tudo que a gente está trabalhando e vai trabalhar durante essa série, retomar um tópico, porque eu tenho certeza que muitos irmãos disseram assim: o que esse tópico tinha a ver com o sermão do Jonas na semana retrasada, que é o tópico do Pacto Salutis. A gente disse assim: eu não consegui ver qual é a conexão. Não é a conexão, meu irmão, aquilo ali é a coluna vertebral de toda essa série. Por isso que você vai ouvir eu praticamente todos os momentos insisti nessa ideia. E que ideia é essa? Uma doutrina, a doutrina do Pacto Salutis. Lembram disso? O que é a doutrina do Pacto Salutis? Ou Pacto de Salvação? Você não vai encontrar na Bíblia a palavra Pacto de Salvação. Você também não vai encontrar a palavra Trindade. Mas você não tem como negar que a Trindade é uma doutrina bíblica, assim como também espero provar a você que não tem como você negar que o Pacto de Salvação é uma doutrina bíblica. Primeiro, por que chegamos à ideia de que a doutrina do Pacto de Salvação é bíblica? Porque é da natureza de Deus fazer aliança. Tudo que Deus faz é mediante uma aliança. Deus faz uma aliança e age com base em aliança. Deus restaura com base em aliança. Deus julga com base em aliança. Deus condena com base em aliança. Deus escolhe com base em aliança. Deus dirige o seu povo com base em aliança. Deus não age sem aliança. Quando a gente pensa na chamada providência divina, como a gente leu na nossa profissão de fé hoje, segundo a confissão de fé belga, o artigo 13, quando a gente lê aquilo ali, a gente entende que existe uma coisa chamada providência. E a providência não é outra coisa senão um Deus que conhece tudo que Ele criou de uma tal maneira que você não pode surpreendê-lo. Então, você não pode dizer assim: eu vou fazer um negócio tão cabuloso, eu vou fazer um presente para Deus, vai ser um negócio tão de primeira que Ele nem sabe o que Ele espera. Não, você não vai surpreender Deus, esqueça. Eu vi um dia uma chamada para um culto de milagres, que dizia assim: surpreenda a Deus. Fiquei bastante surpreendido. É interessante, porque ninguém vai poder surpreender a Deus. Tentar surpreender a Deus é como contar uma piada para alguém que já sabe. Sem graça. Deus já sabe o fim desde o começo. Não é isso que a gente canta? Ele conhece todas as coisas. E isso se chama providência divina. Deus sabe o fim de todas as coisas. Então, se você espera um Deus que não conhece o fim desde o começo, experimente confiar numa cartomante, porque talvez o seu Deus precise de uma cartomante para saber o futuro. Talvez Deus esteja estendendo as suas mãos para uma cartomante, o seu Deus, porque Ele carece de saber o dia de amanhã. Não, o Deus da Bíblia sabe o fim desde o começo. Se você não puder acreditar num Deus assim, o seu Deus é pequeno e é do tamanho do seu coração, um coração orgulhoso. E um coração orgulhoso é desse tamanho, mas quando late igual um cão feroz. Mas morder que é bom. A providência divina é invencível. E que bom que ela é invencível, porque você pode fazer tudo para se destruir. Se Deus quer te salvar, meu irmão, você não vai se destruir. Você pode destruir muitas coisas, mas você não pode jamais destruir aquele que vai te salvar. É difícil, eu sei que é difícil para você lidar com o ser superior a você. Não é fácil, afinal de contas, ser dominado por Deus. Eu sei que isso pode causar um choque para você, o fato de Deus ser tão grandioso assim. Mas eu vou até o fim dessa provocação hoje. Sabe por quê? Porque você não é só orgulhoso.
vaidoso, tão egocêntrico, essa tua luta contra a providência divina te torna uma pessoa tão centrada em si mesmo, e você não enxergou até hoje que o seu egoísmo é essa luta contra a providência divina. Jonas, explica melhor esse negócio aí, porque eu suportei você me chamar de orgulhoso, mas de egoísta não. Já basta minha mulher falar isso para mim o tempo todo. Veja bem, o Pacto Salutis diz exatamente isso, de que se Deus é um Deus de aliança, e Deus proveu todas as coisas para um determinado fim, então Ele fez uma aliança antes, e essa aliança antes teria sido feita entre as próprias pessoas da Trindade. E que aliança é essa que acontece entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Uma aliança de que eles jamais vão tomar do outro o que pertence ao outro, mas eles sempre vão doar para o outro o que eles têm, ou seja, eles sempre vão perder, e por isso eles sempre vão ganhar. O Pai vai perder, o Filho vai perder para o Espírito, e o Espírito vai perder para o Pai e para o Filho. Ambos, todos os três, melhor dizendo, vão como numa espécie de dança da Trindade, como vai dizer o Tim Keller, não? Todos os três vão dançar numa tal forma em que todos eles vão receber dando, eles não vão receber tomando, eles vão receber porque doam, e se todos doam, todos recebem. A igreja que entende o Pacto Salutis entende que Deus escolheu um povo, o povo da aliança, e a marca desse povo não é tomar, a marca desse povo é perder, é entregar, é doar. Por isso você é tão egoísta, porque você não consegue acreditar que a providência divina não é um tomar. Deus não tomou sua vida, Deus não tomou sua liberdade, pelo contrário, Ele te deu vida, e Ele te deu a liberdade, e a verdadeira liberdade só possui aqueles que se submetem à providência divina. Quem não consegue se submeter à providência divina é escravo do pecado, não consegue corresponder à vontade de Deus, porque é escravo do seu próprio pecado, escravo de suas próprias vontades, só quer satisfazer-se a si mesmo e ponto final. É um egoísta, que jamais consegue entregar a sua vida pelo outro. Sabe por que você não consegue amar a sua mulher como ela deveria ser amada? Porque você somos o seu umbigo. E isso só vai mudar, se você entender que se você é um parceiro do pacto, se você é um peregrino, você tem que aprender a perder. Eu sei que não é fácil perder para elas, né? E ainda mais minha esposa está aqui me ouvindo tudo isso. Estou dando só uma lição para ela. Eu sei que não é fácil perder, mas é perder que a gente ganha, meus irmãos. O que a aliança do Pai com o Filho nos ensina, senão de que o Filho perdeu sua vida para dar vida aos seus. No reino de Deus, ganha quem perde. E essa é a lei da Trindade. A Trindade faz um pacto de transbordar, de doar-se, de dar mais, e não de tomar, não de tirar. Uma igreja que entende o pacto da salvação vai sempre entender que o discipulado é sempre um perder e não ganhar. Por isso você não vai discipular alguém para ganhar, você vai discipular alguém para perder sua paz, para perder a sua alegria, para perder o seu tempo. Sem perder tempo, alegria e paz não se discipula. O discipulado é perder, sim, e a gente tem que aprender a perder, para fazermos uma comunidade que reflita o pacto da Trindade, que possa aprender a se doar, que possa aprender a se entregar, e quando todos dão, todos recebem. Se todo mundo der, você vai receber. Esse é o segundo sermão que eu vou repetir, esse sermãozinho em cada sermão. Então, se você está lutando contra a providência, há uma legião que só sai com jejum e oração. Saiba que eu estou orando e jejuando. Bom, Jonas, o que isso tudo que você falou tem a ver com Abraão? Veja que a postura de Abraão não é tomar. A postura de Abraão não é dizer para Ló: eu vou pegar a minha parte, você que se dane. Abraão ali reverbera transbordamento da Trindade.
ele aprende a se doar, ele aprende a entregar. A gente só entende que Ló quebra a lógica da Trindade, o pacto da Trindade, quando a gente percebe o contraste com Abraão. E essa aí, a gente só consegue ver quando a gente observa com carinho a reação de Ló. Qual é a reação de Ló? Nós vamos ler do versículo 10 ao versículo 13. Então preste atenção, versículo de número 10. Então Ló levantou os olhos e viu. O que Ló fez? Olhou, viu, já que Abraão falou, pode escolher. Então ele olhou, ele viu. E o que ele viu? Ele viu todo o vale do Jordão, todo bem regado até chegar a Zoar, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Então, como um dia Abraão, que olhou a terra do Egito, e viu a terra do Egito tão promissora, viu a terra do Egito tão cheia de qualidades, e disse, ali vai ser a salvação da lavoura. Ló também agora olha para a região de Sodoma, e quando ele olha para aquela região, os olhos dele se enchem de esperança. Ali eu vou prosperar, essa é a melhor parte. Só que o narrador faz questão de mostrar já logo de cara que a escolha de Ló não é uma boa escolha, porque ele logo já diz, antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ou seja, se ele estivesse com os olhos do Senhor, capaz de enxergar o que aconteceria lá adiante, ele jamais escolheria Sodoma. Mas ele só escolhe Sodoma porque Sodoma tem um recheio que ele não consegue acessar. Ele não consegue enxergar o recheio de Sodoma, assim como nenhum de nós consegue enxergar o recheio de nada desse mundo. Não enxergamos o interior de nada desse mundo. Não nos foi dada essa capacidade. Eu sei, meu irmão, que é difícil você conhecer o coração da sua esposa. Eu sei, minha irmã, que é difícil entender o coração do seu esposo. Aliás, não é difícil, é impossível. Isso é que torna a vida tão divertida. E é isso que te humilha tanto, e faz você dizer assim: Senhor, eu estou nas tuas mãos. Mas o sujeito que não consegue conhecer nem seu esposo, nem sua esposa, quer prever os passos de Deus, quer antecipar Deus. Vou fazer uma jogada aqui, porque não está nada aprovisionado. Deus não existe uma coisa chamada provisão divina. Então as coisas acontecem assim, né? Com cartadas, e aí Deus vai sambando, e conforme Ele vai conhecendo todas as coisas, Ele vai ajustando o mundo, conforme você vai jogando a sua cartada. Então você, como num poker com Deus, não é? Você tenta blefar. Não dá nem para blefar. Ele sabe as cartinhas que estão na sua mão, sim, porque Ele fez essa carta. Esse é o problema. Esse é o problema. O problema é que quando a gente acha que o futuro é incerto, a gente acha que tudo está nas nossas mãos, que tudo depende de nós. Basta a gente ser uma pessoa de visão. Meus irmãos, não existe nada mais terrível do que essa desgraça chamada visão. Você já viu como que os caras que querem manipular o povo de Deus para a sua jornada pessoal, personalista, voltada para si mesmo, como eles dizem, esta foi a visão que Deus me deu. Ou você está na visão, ou você está fora da visão. Acaba de ser condenado mesmo. Como assim? Como assim a gente pode ter uma visão? Como assim a gente pode ter uma visão e podemos chegar e dizer que essa visão é de Deus? Como assim podemos dizer que pessoas estão dentro ou não da visão de Deus? Quem somos nós para dizer que alguém está dentro ou não da visão de Deus? Por isso que uma das maiores verdades e mais importantes verdades que a palavra de Deus ensina é a do sacerdócio universal de todos os crentes. Não existe ninguém que possa palpitar a sua vida, nem homem, nem mulher, nem ninguém. Pode ser quem for, pode ser apóstolo, pode se chamar apóstolo, pode se chamar vice-querubim, vice-deus. Ninguém, absolutamente ninguém pode dizer para você o que você tem que fazer. Mas você, egoísta,
Você, orgulhoso, consegue ouvir e obedecer a voz e as ordens de um falsário, de um falso pregador do Evangelho, mas você não consegue se curvar diante da providência divina. Como assim? Como você pode obedecer e se curvar diante de qualquer homem, mas quando Deus fala, você não escuta a sua voz, não obedece? Ló estava tão cego que só conseguiu enxergar o que ele queria enxergar. E essa é a pior de todas as cegueiras, a cegueira daquele que não quer ver o que está diante dos seus olhos. Note, a primeira coisa que Ló faz é olhar e ver. O versículo 11 é fundamental, porque mostra o egoísmo de Ló. Veja como Ló é egocêntrico. Veja como Ló, ele faz tudo para si. O texto diz: Ló escolheu para si todo o vale do Jordão. É uma pessoa egocêntrica. É tudo para ele. Ele focou para ele. Ele pensou nele. Ele não pensou em nenhum momento em abençoar Abraão. Ele não pensou em nenhum momento as dificuldades que Abraão passaria por escolher o outro lado. Em nenhum momento ele considerou Abraão. Em nenhum momento ele considerou que Abraão o amava. Em nenhum momento ele considerou o fato de que Abraão o tratava como irmão, quando na verdade ele era um sobrinho. Em nenhum momento ele conseguiu enxergar em Abraão a graça de Deus. Você é egoísta. Você que não consegue acreditar na providência de Deus. Você é cego para ver a bênção de Deus do seu lado. Você não consegue enxergar o desenho da graça de Deus ao seu redor. Você não consegue enxergar os movimentos de Deus que faz mover tudo para que a bênção de Deus chegue até você. Tua pobreza são seus olhos. Seus olhos são tão pequenos. E com esses olhos tão pequenos, você julga ser capaz de ter visto tudo o que você precisava para si. É tão interessante como o narrador, inclusive no versículo 13, não há nada de ambíguo aqui, quando ele confirma a escolha miserável de Ló. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então Ló já está vendido. Vendido pelas aparências, acha que ali é o melhor lugar, porque tem tudo que ele precisa, porque ele não vai precisar fazer nenhum esforço, porque no fundo ele só vai usufruir, ele só vai tomar. Ele não entendeu a lógica da Trindade. Ele quer só possuir, ele quer só tomar. Ele não quer entrar na dança do receber, de poder agradecer. Ele quer tomar e dizer: foi eu que conquistei isto. E o nosso sermão de hoje termina com a reação de Deus, não poderia ser diferente. O versículo 14 em diante diz que o Senhor falou a Abraão. Que coisa linda, não? Se na experiência anterior da aprovação, Abraão, como Ló, escolhe seguir seu próprio caminho, com a sua própria visão, então Deus deixa de falar. Aqui, meus irmãos, Abraão doa, Abraão se entrega, Abraão perde, mas não fica desesperado. Então ele escuta a voz de Deus. Então veja, olha que ciclo bonito do pacto, né? Obediência, confirmação da promessa. Abraão obedece e Deus confirma a promessa. Veja o que ele diz: levanta os olhos agora e olha desde o lugar onde estás. Meus irmãos, vejam a diferença. Vejam a diferença de um homem que vê com seus olhos e do homem que vê com os olhos de Deus. Um homem que enxerga do ponto de vista de Deus. Ele não está enxergando do seu ponto de vista. Ele não quer enxergar com os seus olhos, mas ele enxerga porque Deus lhe diz: levanta os olhos
e olha tudo isso aí. Deus manda ele olhar, Deus pede para que ele olhe, e ele não vai mais olhar o que ele quer olhar, ele vai olhar para onde Deus está mostrando, ele vai olhar para onde Deus está apontando. Quando foi que você perdeu essa sensibilidade para Deus? Quando foi que você perdeu essa capacidade de dizer: Senhor, eu preciso de Ti, eu não sei nada do meu futuro, mas Tu sabes todas as coisas, me dirige, para que eu não lute contra esse destino, para que eu não lute contra essa vontade que o Senhor estabeleceu para mim. Deus fala, confirma a promessa. Ele diz: levanta os olhos e olha desde o lugar onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque darei para sempre a ti e a tua descendência toda esta terra que vês, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se o pó da terra puder ser contado, então também poderá ser contada a tua descendência. Então, em primeiro lugar, ele fala para confirmar a sua promessa. Em segundo lugar, versículo 17: levanta-te e percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a ti. Em terceiro lugar, então Abraão mudou as suas tendas e foi habitar junto aos carvalhos de Mamre em Hebrom. Então note que toda a lógica de Deus é a seguinte: obediência, promessa ou confirmação da promessa. Na confirmação da promessa, Deus dá uma direção para Abraão: olha, essa é a promessa, vai por aqui. Então Deus dá uma direção, e depois de dar a direção, o que Abraão precisa fazer? Obedecer segundo essa direção. E aí volta para o ciclo. Qual é o ciclo seguinte? Se ele obedece, Deus confirma a sua promessa, e depois de confirmar a sua promessa, o que ele dá para Abraão? Direção. E aí o que Abraão tem que fazer? Obedecer. Quando ele obedece, o que acontece em seguida? Deus faz a confirmação da promessa, e ao fazer a confirmação da promessa, o que Deus dá junto com a promessa? Direção. E aí o que Abraão precisa fazer? Obedecer. Essa é a minha e a tua jornada. Confiar em Deus, na sua promessa, confiar na sua direção e obedecer. E aí volta tudo de novo. Ele confirma a sua promessa e vai dizer: persevera, persevera, não desista. Eu sei que a terra não parece ser boa, mas olha, vai por ali. E a gente obedece a direção de Deus, e ao obedecer a direção de Deus, ele: tá vendo? Olha aqui a promessa, eu te fiz uma promessa. E isso vai acontecendo ao longo da vida cristã. E como o texto termina? Versículo de número 18, a última parte. Ele começa como terminou. Como que ele começa? Como que ele começa? Não é com culto? Ele também termina com culto. Ele diz: e ali edificou um altar ao Senhor. O culto é como uma celebração do triunfo de Deus sobre nós. O culto não é sobre pecadores. O culto é sobre Deus, que faz uma promessa, dirige e realiza o que apraz o seu coração. O culto, portanto, é a celebração desse pacto, e a celebração daqueles que confiam no pacto, andam segundo os preceitos de Deus. Jonas, o que tudo isso faz de diferente na minha vida? 4 coisas. Primeiro, o texto de hoje nos ensinou que se a gente quer ser peregrino, a gente precisa renunciar. E o que a gente precisa renunciar? Nossa maneira de enxergar as coisas e dizer: Senhor, parece que o mundo faz mais sentido do meu jeito, mas dá um voto de confiança nele. Vai que você está errado. Então, primeira coisa, renuncia a sua maneira de enxergar o mundo. Segundo, ao renunciar à sua maneira de enxergar o mundo, você então vai aprender a não andar segundo os seus olhos. Não ande segundo o que você vê. Não ande de acordo com aquilo que você está prospectando. Você não tem o controle de tudo. Você não sabe todas as informações. Nada garante que os teus planos vão dar certo. Nada garante que tudo aquilo que você planejou vai dar certo, e tal como você imaginou.
faça os seus planos, faça a sua estratégia, mas confia no Senhor, confia que Ele pode colocar o dedo, bagunçar tudo e dizer: não é aí que eu estou te mandando ir, porque você está indo para aí, volta para o Negueb. Quem mandou você ir para aí? Não mandei você, não está na hora de passear? Quem foi que disse que você merece passear agora? Você não merece passear, porque esse é o nosso erro. O nosso erro está exatamente na hora que a gente diz assim: agora está tudo bem, eu vou descansar. Não é hora de descansar, peregrino não descansa, peregrino peregrina. Lembra do Frodo? Você é um Frodo que vai peregrinar, e vai peregrinar até o final. E sabe o que é mais lindo de tudo? Você, Frodo, pode falhar no último instante, e você pode até conspirar contra a providência, mas a providência faz o anel escorregar da sua mão, e numa luta esse anel vai parar onde Deus queria que ele parasse. Sabe por quê? O mundo não gira ao seu redor. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Terceiro, leia a palavra, porque Deus não vai aparecer para você no metrô dizendo: filho, sai da empresa que você está e vai para aquela que eu vou te mostrar. Não, Ele não vai, essa voz não vai aparecer e você vai ouvir: ó Senhor, quem Tu és? Não, não. Provavelmente, se você ouvir alguma coisa assim, seja uma outra voz. Então Deus não vai aparecer para você. Então fuja dos místicos ditos cristãos, que vão dizer para você o seguinte: eis que te digo, 2 pontos, servo meu. Então cuidado com as profetadas, cuidado com as profecias, com gente charlatã, sabe, que vai chegar diante de você falando em nome de Deus. Ninguém pode falar em nome de Deus. Não deixe que as pessoas falem em nome de Deus. Deus não te chamou para ouvir voz de homem nenhum, nem desse que está falando aqui. Não confie na voz de nenhum homem, confie na voz de Deus. A voz de Deus é a única autoridade que podemos nos curvar e nos render. Então confie na palavra de Deus. E quando alguém disser assim para você, como um liberal diria: não é bem assim que está escrito na Bíblia. Vai ver a Bíblia, não vai ver o que ele falou. Confia na palavra de Deus, confia nas Escrituras, leia a palavra de Deus. Você quer que Deus fale com você por quem? Se Ele só fala através da sua palavra. Se você quer ouvir Deus hoje, aqui ó. E é por isso que você faz de tudo para se livrar disso aqui. Por isso que você tem isso aqui aberto no Salmo 91 na sua casa, e não sai de lá faz 10 anos. Isto aqui é a preciosidade que Deus nos legou. Através disso aqui somos transformados. Através disso aqui recebemos direção para a vida. Quarto, e com isso eu encerro: é preciso cultuar a Deus. Jonas, mas isso não é óbvio? Claro que é. Mas tem gente que acha que está cultuando a Deus, mas não está. Quando alguém diz assim: eu gosto do louvor daquele jeito, você tem que gostar daquele jeito. Não é o seu gosto, é o jeito que Deus quer. Mas aquele louvor ele é mais... Daí pode ser rock, pode ser só um violão, não tem nenhuma forma, não joga papel fundamental nenhum aqui. O que joga papel fundamental é se aquilo que a gente está cantando aponta para Deus. Quando a música sacra fala só de eu. Quando a música contemporânea, que todo mundo acha que é muito legal na igreja, bater pá, aquela coisa, não é? Você olha para aquela música e fala assim: isso aqui foi tirado do sertanejo maldito, desgraçado, de um cara que estava um dia numa fossa e trata Deus como se fosse a namorada que deu um pé nele. E por isso você canta com Deus aquela coisa melosa: eu vou te amar, Você acha que Deus vai querer que você fique falando para Ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo? Para com isso, irmão. Quantas vezes Jesus disse eu te amo para você? Nunca! Jesus nunca olhou para você e disse assim: eu te amo. Na Bíblia você não vai encontrar uma vez.
Jesus dizer para você: eu te amo. Que adianta você dizer amo, se você não é capaz de encarar a tua cruz? É a tua cruz, quando você carrega, a melhor maneira de você dizer para Deus que você o ama. Jesus te disse que te ama, não com a boca. Jesus disse que te ama com a cruz. A tua resposta não é com a tua boca, a tua resposta é com o teu coração, com a tua atitude. E a atitude que vale hoje é a daquele que diz assim: Senhor, minhas mãos estão vazias, eu não tenho nada para oferecer. Então é nessa hora que o Deus Trino, que está acostumado a perder, vai transbordar, e as tuas mãos vão estar cheias, mesmo você não tendo nada para dar. Sabe por quê? Porque isso é graça. Vamos orar.